Tá gravando? Olá pessoas, meu nome é Dante, eu não sou nerd. São 2 da manhã já, eu tô na minha casa. Não é minha casa, mas eu tenho uma casa diferente, então eu tenho o horário que eu bem quiser pra gravar. E dessa vez eu queria estar falando um pouco sobre essas nomenclaturas que a esquerda tá colocando na direita e em qualquer uma pessoa que discorda da esquerda. Principalmente a palavra fascista. Mas a esquerda tá muito na ondinha de chamar qualquer uma pessoa que discorda da esquerda de fascista, machista, homofóbico, nazista, todo tipo de coisa que pode ser completamente ofensiva para as pessoas, só que pouco baseada em realidades, pouco baseada em... eu não consigo entender, eu tô tentando entender ainda como que as pessoas da esquerda conseguem... Opa, tô meio branco. Como que as pessoas da esquerda conseguem chamar pessoas que discordam, né, das ideias deles de nomes tão ofensivos e tão fora de realidade. E eu sei que na mente deles eles começam com uma narrativa de opressor e oprimido, e a partir disso eles vão levando coisas em consideração e outras coisas em consideração, e tudo que vem da pessoa opressora, tudo que vem da boca da pessoa opressora não presta, não tem nem 0% de realidade, e tudo que vem da boca do oprimido é certo. Então, enquanto o opressor fala PT só fez mal pro Brasil, é tudo levado em desconsideração porque a pessoa é branca e privilegiada e provavelmente é um homem, e enquanto o oprimido, negro, gay, qualquer tipo de minoria que tu pode imaginar, pode falar qualquer coisa do opressor que vai ser levado em consideração e vai ser verdade. E esse exemplo seria o fascista. Então a gente tem aí a narrativa de opressor e oprimido, tentando meio que resumir essa situação, mas a gente vai dar agora uma entrada com essas prints que eu vou colocar aqui na a minha esquerda, a sua direita, eu acho. Mas vamos lá, eu vou ler a print aqui rapidão pra vocês. Chamar uma pessoa de comunista nesta situação retratada não configura crime, pois o comunismo é uma corrente política vigente, autorizada internacionalmente, presente em vários países e com partidos estabelecidos. E a pessoa que é xingada de comunista em um debate com uma pessoa de direita não encara isso como xingamento, e sim como uma confirmação das ideias que defende. Ficaria no mínimo estranho um comunista processar alguém por ter sido chamado de comunista, você não acha? Então, tipo, a ideia que ele tá querendo colocar aqui é que sim, um debate, uma pessoa que é comunista se sente ofendida por ser chamada de comunista, não faria sentido em processar, mas o que acontece realmente que a esquerda faz com a direita é que a esquerda chama a direita de fascista. Ou, na verdade, a esquerda chama o centro de fascista, a esquerda radical chama até os esquerdistas mais leves de fascista. Qualquer um que discorda com a esquerda em qualquer um tipo de grau é fascista. E isso não é um termo exato. Se você pensa por um pouquinho de tempo, as pessoas que estão sendo chamadas de fascista não seguram as ideias do fascismo. E eu já vou começar a ler um pouco sobre o fascismo aqui no próximo print, e vocês vão ter um pouco de ideia do que eu tô falando. Fascismo é uma coisa muito distante dessas pessoas. De mim, eu fui chamado já de fascista diretamente. Pelas ideias que eu seguro, a esquerda me chama de fascista. E é por isso que eu não consigo simpatizar mais nenhuma gota com essa esquerda. Chamar de fascista é crime. Já chamar uma pessoa de fascista é crime contra a honra. É considerada injúria, e quem declarou isso foi a Justiça do Brasil em 2 casos recentes. Um caso muito interessante que eu vou estar falando um pouco depois. Vamos ver o que é fascismo. Fascismo foi um regime totalitário, imperialista e antidemocrático. Cara, eu tô tentando pensar em tipo, pessoas que encaixam com pelo menos um desses, né, imperialistas, antidemocrático, totalitários que eu conheço. Que não são da história, obviamente, que não são esses grandes ditadores, extremistas e tudo, né? Mas, tipo, cara, não dá pra imaginar uma pessoa do cenário brasileiro que tá sendo xingada de fascista que tem uma dessas 3 características. As pessoas colocam muito o Bolsonaro como fascista, e eles colocam isso pela ideia de que ele é um cara
a PT tava chamando o Bolsonaro de tipo novo Hitler porque ninguém sabe a supremacia branca. Não dá pra entender isso, pessoal. Não dá mesmo pra entender. O problema é que a visão dessas pessoas tá tão distante, tá tão desassociada do que realmente deveria ser. Eu acho que tu pode criticar essas pessoas, tu pode criticar com muita sensatez o Bolsonaro. Eu acho que tem muitas coisas da qual tem falha o Bolsonaro, apesar dele ser um cara muito sincero. E eu acho que ele tem um posicionamento forte, uma personalidade forte e boa pra governar um país. Eu acho que eu posso, inclusive, fazer um vídeo criticando ele com muita facilidade. Só que uma coisa que tu não pode ser e que totalmente descredita o seu posicionamento, a sua opinião e a sua visão é você ser um cara falso. É você ser um cara mentiroso a respeito das pessoas da qual você está criticando. E eu acho que tu pode criticar à vontade o Bolsonaro pelas ideias dele. Existem muitas ideias ali que eu acho que estão erradas. Talvez eu não consiga concordar 100% com o Bolsonaro. Mas quando eu vejo um monte de esquerdistas, né, radicais, criticando o Bolsonaro por coisa que ele não é, eu vejo o Bolsonaro cada vez mais se justificando e tendo razão em cima disso. Então é que nem a esquerda atirar no próprio pé. É uma coisa que a PT tá fazendo demais. É uma coisa que a PT tá fazendo demais. Com essa última propaganda onde que eles começaram a criar comparações com o Bolsonaro, velho, eu fiquei tipo muito... Não. Muito longe disso. Eu acho que se a gente pode, assim, da maneira mais extremista, na visão mais extremista, relacionar o Bolsonaro com a ditadura militar do Brasil, a gente pode fazer algum tipo de correlação com isso. Inclusive, ele tem muitas falas antigas onde que ele adressa essas situações, e que é onde que ele comenta sobre a ditadura militar e como que ela causou benefícios ao Brasil. Mas nenhuma dessas outras visões encaixam nele. Bom, pra você que tá na mesma posição que eu, né, que se sente muito irritado por causa desse tipo de pessoa e por causa desse tipo de atitude, tenho boas notícias pra vocês, porque aparentemente chamar uma pessoa que não é fascista de fascista aqui no Brasil é crime. E as pessoas estão sendo processadas por causa disso. Vamos ler logo aqui um caso da onde que a pessoa foi processada por ter chamado outra pessoa de fascista. No ano passado, um comentarista de uma afiliada da SBT ganhou uma ação contra uma revista de circulação nacional porque em uma reportagem lhe era imputado o título de fascista. O magistrado que julgou a causa considerou ofensa contra a honra, no caso, injúria. Condenou tanto a revista quanto o repórter que escreveu a matéria, ou seja, não foi apenas o empregado, foi a empresa que foi processado junto e que se ferrou junto. E eu acho que foi bem merecido, porque se a matéria foi aceitada pela empresa, foi provavelmente passada por uma bancada de revisão, e essa bancada de revisão aceitou o fato de que a pessoa em questão, o sujeito em questão da matéria era fascista, ou seja, não foi uma pessoa que apenas escreveu, foram várias pessoas que entraram pelo processo de aceitação dessa matéria, o que indica que não é apenas uma pessoa que está com uma visão corrupta a respeito dessa pessoa, são múltiplas visões em uma empresa só, o que é bem comum. A gente não está vendo mais empresas que têm um cunho político diverso. A gente vê cada vez mais empresas que contratam pessoas que têm a mesma visão política e acabam se ferrando por causa disso, por causa de postagens extremas. E eu acho que em pequenos casos de pessoas chamando outras pessoas de fascista em debates, em conversas, em postagens do Facebook, não vai causar processo. Claro, pode ocorrer processo, só que o cansaço, o estresse e a recompensa da pessoa entrar em processo contra uma pessoa que fez calúnia contra ela a respeito de ser chamado de fascista, não vale a pena. Eu conheço pessoas que já ameaçaram processar outras pessoas por ser chamado de fascista, e por mais que eu acho legal esse tipo de atitude, eu sou um pouco a favor da liberdade de expressão. Eu acho que as pessoas são livres para falarem o que quiserem e elas deveriam ser livres para falarem o que quiserem. Apesar de ser meio contra as pessoas falarem mentiras, E eu fico meio feliz quando as pessoas são processadas por falarem mentiras. Só que
eu não engulo isso. Eu não consigo engolir isso. Eu gosto de ser a favor da liberdade de expressão. Eu gosto de ser a favor das pessoas falarem o que elas bem querem. Mas quando chega nesse nível de mentira, de escrotidão, eu acho que processo é a melhor coisa a se fazer. Nesse caso, onde que a pessoa, né, em questão processou uma revista, eu acredito que é um caso que faz sentido processar. Porque uma revista não é uma coisa que vai passar na mão de uma pessoa, de 100 pessoas. É uma coisa que vai passar, talvez até na mão de milhões de pessoas, dependendo do calão da revista, dependendo do tamanho dela. Então é realmente de se preocupar com a sua imagem própria. E é realmente um dano imenso que vai causar. Então eu acredito que esse processo não foi pequeno. Mas eu acho que em pequenos casos as pessoas de esquerda que chamam, né, da boca pra fora, que tem uma conta no Insta e postam, né, porcaria sem pensar e 200 pessoas vêm, não vão ter problema. A não ser se for uma pessoa com muito dinheiro, com muito tempo livre, com muita raiva no coração, eu não sei, uma pessoa que provavelmente está procurando se meter no ativismo político, vai processar a pessoa por injúria. É muita dor de cabeça, eu não acho que vale a pena, apenas nesses casos grandes. Existe a última print aqui do lado, eu não vou ler ela porque ela entra um pouco mais em detalhes sobre os artigos de lei e como que essa lei se compara a outras leis e como que ela se aplica e como que você, né, evidentemente iria estar processando a pessoa por o que você estaria evidentemente processando a pessoa. Então é um pouco mais de assunto técnico, eu não acho que vale a pena entrar em detalhes, mas esse vídeo vai ser provavelmente postado um pouco mais tarde, o meu PC deu pau e o meu cabo do meu celular deu pau também, eu não tô conseguindo transferir arquivos do meu celular, só tô conseguindo carregar ele, então provavelmente esse vídeo vai demorar um bom tempo pra lançar. Eu fiz ele quarta-feira e talvez seja a próxima semana, talvez seja daqui a um mês, talvez o Bolsonaro já tenha sido elegido, não sei. Mas eu quero desejar pra vocês uma ótima semana, fiquem com Deus e até mais.